Olá a todos, meu nome é Guilherme Borges e hoje vamos continuar falando sobre nossos tópicos de desenvolvimento de interfaces gráficas. O tópico de hoje, então, é contexto de navegação. O texto de navegação, então, ele é um sistema que é utilizado para fornecer informações para o usuário para que ele saiba interagir e se localizar dentro do nosso site ou aplicativo ou produto que for. E com isso a gente consiga organizar as informações para que ele encontre elas mais facilmente. Existem três principais tipos básicos de navegação que a gente utiliza, que são os tipos de navegação global, local e contextual. Navegação global, então, a ideia é que a gente tenha uma barra de navegação que permite que a gente navegue em todo o site. Ele normalmente fica na parte superior uh, e ele possui esse aspecto de que a gente consiga navegar entre diversos conteúdos de maneira geral dentro do site. E ele, em geral, tem também um logotipo junto, mas não é regra isso. E a principal razão dele existir é para responder a pergunta onde eu estou dentro do site ou aplicativo. E ele responde a pergunta, né? Esse site tem o que eu estou procurando? Ele ajuda o usuário a se localizar e dá uma noção de complexidade e tamanho do site. E permite com que quem está perdido, por exemplo, se encontre melhor e em que página ele está. Um exemplo aqui, por exemplo, a gente tem o Adidas, onde eu tenho um menu superior deles que tem mostrando os conteúdos tipo Man, Woman, Kids, Sports, Brands, entre outras coisas. A ideia da navegação global, então, é que ela pode sumir de diferentes formas. E nos últimos anos a gente tem encontrado vários formatos, como mega menus ou rodapés gordos, que foram bastante populares. Alguns nem e é bem flexível, pode ter diversas formas e podem surgir novas formas também dessa navegação global. Um exemplo aqui, por exemplo, nós temos a navegação global no topo, né, que permite com que a pessoa encontre os tipos de conteúdos mais gerais. Nós temos uma navegação aqui mais no rodapé, como vocês podem ver, onde eu tenho aqui todos os links para diversas coisas relacionadas com os produtos que eu tenho no site. E eles são também navegações globais. Termos de uso também, isso aqui faz parte da navegação global. Como essa barra ela tem uma grande influência na usabilidade do site, a gente tem que considerar que ela tem um impacto em todas as tarefas que a gente faz dentro do produto que a gente está desenvolvendo. E um desses impactos tem que ser considerados no momento que a gente está fazendo algumas tarefas bem focadas que o usuário não pode ser interrompido. Em geral, nesse momento, a gente não utiliza a visualização da navegação global. Um exemplo disso, por exemplo, processo de checkout, por exemplo, de pagamento dos produtos que estavam no carrinho e assim por diante. A gente não demonstra esses links globais para evitar que o usuário saia, por exemplo, dessas páginas por acidente e acabe, por exemplo, errando alguma coisa relacionada com a compra. Né? Muitos sites de compras eles utilizam esse tipo de recurso. Outro tipo de navegação que a gente tem é a navegação local, que a ideia é que a gente apresente informações de subnavegação dessas páginas da navegação global. A gente tem três formas principais de exibir eles, que é L invertido, horizontal e vertical embutido. No L invertido, a gente tem o menu global e o menu local fazendo um L. Esse menu local pode ser na esquerda ou pode ser na direita, mas ele exibe as informações de subcategorias dentro dele. Nós temos um outro tipo que é o menu local horizontal, onde nós temos o global em cima e o local embaixo. E nós temos o menu, quem diz embutido, né, vertical, onde as opções elas vão estar do main vão estar junto com as do local. Claro, devidamente separadas visualmente, mas elas vão estar na mesma posição. Exemplo da navegação com ela invertido, então a gente tem aqui o menu global, com todas as opções e categorias, e aqui eu tenho uma navegação local, onde eu consigo acessar os conteúdos mais específicos ou subcategorias dentro de algum desses tópicos. Nós temos aqui um exemplo de navegação horizontal, onde eu tenho aqui
meu menu global e embaixo eu tenho um menu local. E este é um exemplo de menu invertido, onde eu tenho aqui as minhas opções globais e aqui eu teria os locais conforme eu vou selecionando as opções globais. Na navegação local, então, ele tem por objetivo dar um maior contexto para os usuários na navegação dos conteúdos e orientar o usuário o que navegar na página relacionada de um nível mais profundo. Não tem regras rígidas de como a gente representa ele e que informações a gente vai exibir. E em muitos casos a gente pode usar até uma navegação. Em alguns casos a gente pode até usar uma navegação projetada contextualmente, onde a gente pode exibir opções diferentes dependendo da página que eu acesso. Por exemplo, se eu tenho aqui duas páginas, nós temos o menu global aqui e aqui, do User Today, onde a gente tem entretenimento e esportes selecionados em duas imagens diferentes. Quando apertar entretenimento, aparecem certas categorias específicas no contexto no menu local de entretenimento e de esportes também, categorias especialmente locais específicas para essa categoria de esportes. Isso também continua sendo uma navegação local. Próximo tópico, então, a gente entra em navegação contextual. A gente define a navegação contextual é quando a gente não consegue encaixar perfeitamente uma estrutura dentro da global ou a local. Em geral, são coisas relacionadas com links de produtos relacionados, ou você pode gostar, e assim por diante. Para fazer venda cruzada, links cruzados, para que a pessoa continue navegando no site. Um exemplo disso, por exemplo, se eu estou no AliExpress, na Amazon ou qualquer site buscando bolsas, eu entro numa bolsa e depois ele vai me dando dicas de bolsas que são semelhantes ou tem alguma relação com aquela bolsa que eu estou buscando. O mesmo serve para sugestões de termos para mim continuar buscando produtos. Então, às vezes a navegação contextual ela pode aparecer num artigo, tá? Ela pode aparecer de diversas formas, né? A forma mais básica é a forma de link. O Wikipedia, por exemplo, ele faz muito isso. Ele vai botando links que eu posso continuar pesquisando informações mais profundas dentro do próprio site relacionados com o tópico. Aqui, por exemplo, eu tenho uma notícia sobre Singapura e aqui tem a Covid-19 infection. Se eu entrar nisso daqui, ele vai falar, por exemplo, talvez de maneira global ou de outros países, ou um catálogo histórico relacionado com o Covid na Singapura, por exemplo. Um problema disso daqui é que às vezes esses links não chamam muita atenção, não tem muito apelo visual e o usuário às vezes pode ignorar. Uma forma de melhorar de forma alternativa um menu contextual seria introduzir, por exemplo, imagens ou mesmo um texto de forma mais apelativa em algum lugar do artigo para que a pessoa pare mais tempo para visualizar eles e possa continuar acessando esses conteúdos. Feito essas navegações contextuais, existe uma coisa que a gente pode usar de maneira suplementar para a navegação dos conteúdos. Fornece alternativas, então, para que os usuários concluam suas tarefas dentro do site. Alguns exemplos de coisas que podem ser usadas para isso são sitemap. Sitemap, então, ele busca dar uma ideia de hierarquia de informação do site de maneira mais ampla. Isso faz com que o usuário tenha uma noção maior como é que é a complexidade de maneira geral do site, a estrutura dele, mas ele também tem um ponto muito importante que ele ajuda a otimizar o mecanismo de busca do site. Então, é muito comum, por exemplo, um Google ou outros indexadores da internet procurarem esse sitemap para fazer a indexação das páginas do site. Inclusive, tem ferramentas que geram esse sitemap não visual para o usuário, só para o mecanismo de busca poder encontrar ele e gerar uma indexação melhor do site. E como é que ele funciona visualmente? Como vocês podem ver aqui, tem um sitemap. Nós temos as categorias globais: Gender, Products, Sports, Style, Company Info. Podem ver aqui que eu tenho a categoria, e eu tenho produto.
E aqui são as subcategorias que tem dentro dele, mostrando a estrutura dos conteúdos que estão nessa aplicação, nesse produto. Outro mecanismo é o índice. Ele é utilizado quando é desafiador agrupar informações. E, em conjunto com isso, quando os usuários sabem o que estão procurando. Alguns exemplos disso, por exemplo, seriam dicionários, seriam, por exemplo, repositórios de conteúdo do tipo para teses e artigos, ou mesmo um catálogo de dicionário, inclusive de doenças e condições relacionadas com saúde. Nisso, eu posso usar uma busca, um índice baseado em letras, que vai ajudar o usuário a encontrar a informação que ele quer. Só que ele já tem que ter em mente o que ele está procurando. Aí, o mesmo serve se eu considerar que ele pode buscar pelo código das doenças que ele está procurando para pegar mais informações sobre ela. Então, eu teria um código de doença e poderia procurar, e com isso ele exibe o índice das doenças baseadas naquele código. Outra forma de navegação suplementar são os guias. Os guias são muito comuns em aplicações, especialmente para usuários novos. E alguns são automáticos, quando tu instala ele começa a aparecer, vai mostrando as principais funcionalidades. Mas em muitos sites existe uma aba que seriam os tutoriais, os guias, e eles permitem que a gente acesse diversos conteúdos e aprenda a usar diversas questões particulares dentro do nosso aplicativo, produto ou site. É importante notar que esses guias eles têm que ser curtos, precisos, bem concisos, autocontidos. Fornecer uma navegação para que os usuários possam acessar os diversos guias, se eu tenho vários, ou mesmo dentro do próprio guia passar para frente ou para trás nele e retomar algum passo que foi perdido. E se a gente inclui muitos guias, a gente pode até ter um índice para esses guias, para que seja mais fácil encontrar os guias que eu estou procurando para aprender a utilizar o produto. Outra coisa que é relevante são os configuradores. Os configuradores são uma ferramenta suplementar que utiliza para, por exemplo, alterar o tamanho das letras, trocar o idioma do site e uma que outra configuração. Vamos ver uns exemplos. Opa. O primeiro deles seria, eu entro no site da Cássio e, na verdade, muitas outras companhias, por exemplo, a Vivo, a primeira vez que tu entra, ela pede para tu identificar qual estado tu tá. Aqui, para identificar qual continente ou região estou, porque ele pode traduzir todo o site para mim. No caso de um site de vendas, por exemplo, um configurador seria trocar a cor do meu smartphone que eu estou prestes a comprar para ter uma noção melhor do quanto como é que seria a estética dele usando aquela cor. Por fim, o último mecanismo suplementar que eu vou mostrar é o caixa de pesquisa. Ela é uma forma de navegação suplementar que é muito comum na maior parte dos sites. Ele ajuda o usuário a inserir um texto e procurar algo específico dentro do site de forma textual e de maneira bem simplificada. Em geral, colocado na barra no topo ou nas barras laterais. Os últimos tópicos que agora eu vou abordar são umas navegações avançadas, que elas estão, de certa forma, utilizam, de certa forma, os conceitos que a gente viu anteriormente de navegação local, contextual e global, porém, em alguns casos específicos. O primeiro deles é a navegação avançada em redes sociais. O que acontece? Ele não deixa de ser uma navegação contextual ou, em alguns casos, até local, mas a ideia é que o conteúdo ele é exibido de forma pensando em uma ordem de conteúdo baseada na importância que o aplicativo dá para o usuário para aquele conteúdo. Por exemplo, os conteúdos podem ser divididos por scores e através da minha relação com aquele conteúdo e das pessoas que eu convivo, ele vai recomendando certos produtos ou certos links para mim utilizar. O mesmo vale, por exemplo, no Twitter, que vai aparecendo os tweets mais que teriam mais impacto para mim. O mesmo vale, por exemplo, no Instagram, que vai mostrar as coisas que são mais relacionadas com o conteúdo que eu vejo e as pessoas que eu estou relacionados veem. E a partir disso, tu tem uma navegação que é baseado nos conteúdos que eu acesso.
Outra forma de navegação é a navegação personalizada, que ele não deixa de ser uma navegação local. A ideia é que, baseado nas necessidades, interesses e comportamentos do cara navegando na página, por exemplo, aqui na Amazon ou site tipo Saraiva, se eu acesso certos tipos de livro, ele pode começar a me recomendar alguns livros baseados nesse tipo de conteúdo, tá? No contextual antes ele poderia ser estático, aqui pode ser uma coisa bem dinâmica, baseado nas informações que estão sendo coletadas do usuário. O mesmo serve para Spotify, onde, de acordo com o que eu ando escutando, e às vezes quando tu tem relação com os amigos aqui, o que eles estão escutando, ele vai recomendando algumas músicas para você. E isso faz com que tenha uma navegação personalizável. Outro elemento que é importante a gente ressaltar é a visualização. A visualização ela é um elemento bastante importante, bastante útil que a gente aproveite para que facilitar a experiência do usuário. Por exemplo, se eu estou buscando num site, tipo a Shopee, por monitores Dell, é muito mais útil que apareça um preview durante a busca dos monitores que estão disponíveis do que somente texto para mim ter que entrar neles. Isso facilitaria a navegação, faz com que facilita a usabilidade do site e a experiência do usuário. É uma coisa a se pensar. Então, resumo, então, a gente viu nesses slides, a gente viu sobre a navegação, tipos de navegação, que ajudam a movimentar de um local para uma determinada posição ou contexto. Eles dão uma sensação de controle e confiança para o usuário. A navegação global permite com que a gente acesse os conteúdos de forma geral. Além disso, nós temos a navegação local, que permite com que a gente tenha subcategorias dentro dessas navegações globais. Nós temos navegações contextuais também, que quando não se encaixa no global e no local, elas começam a gente classificá-las como contextual. E essa contextual ela pode ter diversos mecanismos suplementares ou mesmo mecanismos mais avançados de navegação do conteúdo para que o usuário consiga concluir uma tarefa. Com isso, então, eu acabo o vídeo. Até a próxima.